Não existe vida além do plano físico. Cara, você tá entrando em outras questões, não tô falando isso. Outra esfera. Não tô falando Você isso. tá falando de eternidade, Não tô falando isso. Então tu tá fugindo, não tô falando isso. Cara, é uma questão simples. Eu tô falando que é importante, interessante, relembrar quem fez. É. Por quê? Simbólico. Questão simbólica. Porque senão não existiria aquela genialidade. Cara, É tipo ser mais lembrado, mais homenageado, a importância. sim, o importante é você entender porque aquilo foi feito. Não por quem foi feito. Você pode entender por que aquele cara fez aquilo. Mas se o cara foi um bosta que teve uma boa ideia e fez uma boa pintura, isso inferioriza a arte? Não, o efeito estético Cara, dali. se eu for em arte sacra, tipo na necrópole, cara, eu não tô indo lá, cara, pra glorificar restos mortais. Você tem que glorificar o quê? Cara, a Um arte, mito cara. ali, um cara. O mito não é relevante. Cara, o espaço não é relevante, cara. O espaço é lá, como poderia ser aqui, como poderia ser numa igreja, como poderia ser no meio da floresta, cara. Sim, mas o importante é o fator floresta, não quem construiu a floresta, não quem construiu a igreja. Tipo, o que interessa num cemitério é a estrutura das lápides, o design, talvez até a história. Não as pessoas que estão ali. As pessoas que estão ali são instrumentos como outro qualquer. Não, olha tipo, só, isso os aqui caras em cima da negócio de mesa. espaços sagrados. Você não conhece a questão de estudo de espaços sagrados? Cara, eu conheço alguma coisa, eu só não acho relevante. Porque a palavra sagrada não me interessa. Cara, A tudo é palavra, o relevante, termo tudo é sagrado não é relevante. Tipo, Idade Média. Teve boa arte na Idade Não, tá, Média. então não, ao pé da letra. Eu falo espaço sagrado, porque sagrado sim. A importância que determinado espaço adquire o intermédio de alguma, vamos dizer assim, liturgia religiosa. Isso eu não Alguma acho tradição relevante. religiosa. Por exemplo, não poderia não ser uma tradição religiosa, poderia ser um encontro de fãs, de tal músico, por exemplo. Sim, uma coisa que eu também não consideraria Cara, relevante. de forma símbolos, cara. Cara, isso dá poder, cara. Isso dá. Cara, os símbolos são relevantes enquanto aplicáveis. Tipo, não tem um símbolo objetivo no cemitério. São pessoas mortas, é um símbolo de tradição, uma coisa de cultura. Você não teria. Qualquer pessoa com bom senso saberia que só tem cadáveres enterrados ali. São pedras e defuntos, árvores, pedras e defuntos. Tudo bem, tem. Hã? E aí? O que eu estou dizendo é que lá você não encontra a obra de um artista. Você encontra o corpo dele. No Não, máximo. cara. Mas eu tô falando que Mas ali foi o cara que criou a obra, Alan. vale Tem que o ter cara um... criar cara. a obra. Tem uma Quando você importância escuta música, grande, cara. Cara, o mundo é um moinho. Quando você pensa em mundo é um moinho de Cartola, você não vai pensar em por que Cartola escreveu, você vai pensar em o que a música te traz. Então o próprio Cartola não é relevante. Se alguém te disser, ele fez aquela música porque ele brigou com a filha dele que foi embora de casa. Beleza. Mudou o que você sentia antes da música, que era o seu pessoal, Não. então ele não é relevante, é? Se não alterou o seu sentimento pessoal. É, o Alan tem um belo de um ponto de vista. Fala aí, professor, rebate aí. Refutar isso aí? Realmente, olhando assim, é meio... Né? Até o professor ficou, né? Ah lá, comoveu. Ai, porra, Alan, só tu mesmo, cara, acabou. Checkmate. Acabou com o professor. O professor de sem Tem uma graça. ideia que eu não entendi, cara. Você tem uma ideia que não entendeu? Não, repete de novo. Tá, mesmo exemplo exatamente. O mundo é um moinho do Cartola. Sim. Que você não sabe que ele escreveu aqui. Cartola é um cantor, tá, gente? Compositor, poeta. Você ia gostar da música do mesmo jeito. Você ia gostar da música, ela ia ser relevante, ia ter uma mensagem forte e tudo mais. E você não sabe a história de por que ela foi feita. Mesmo assim, se você sabe, você vai modificar, você vai deixar de gostar da música por causa disso? Ou vai gostar mais? Ah, agora entendi. Ela continua te tocando da mesma forma. Tudo bem, mas pode cair um pouco da relevância. Cair? Pode cair. Mas uma prova de que conhecer a história só prejudica a obra. Pode cair. Então, se pode cair, você conhecer a história prejudica a obra, não engrandece. É relativo, mas... A questão de dar valor para a obra, isso aí é relativo. Os valores que são atribuídos à obra. Num leilão, no museu, Sei lá, sim. se eu vou num espaço, sei lá,
tal, para reverenciar o autor da obra tal, é porque eu dou um valor Ao autor. X ao autor da obra. Aham. Não é? Claro, talvez. Não pode ter a mesma importância pelos dois, a obra e o autor? Tem que ser só pela obra? Eu acho, cara, que a arte não se fundamenta em autores, se fundamenta em obras. Tipo, um exemplo recente, se Andy Warhol não tivesse sido conhecido e tal, não sobrou nenhuma obra dele. Todas foram detonadas no incêndio. Que cara brasileiro? Não. Beleza, esse cara é brasileiro. Perdeu-se tudo. Hã? Não, o carinha brasileiro que perdeu a obra no incêndio recentemente. Em Botafogo, lá. Pois é, a obra dele detonou. Que restou para ser contemplado da arte dele? Pois ainda tem os gestos do cara, ele poderia estar vivo, mas a arte dele acabou, morreu, não tem nenhum registro. Não, tudo bem, você sabe que a arte dele tem uma relevância, que tem isso, que tem aquilo. Mas você vai admirar a obra dele sem presenciar a obra dele? Ué, pode ser presenciado. Não. Não tem nenhum registro. Nem fotográfico, nem nada pelo que entendi. Nem fotográfico. Eu acho que não. Eu não sei impossível. Acho que todos os documentos que estavam lá já eram. Não, eram originais só. Então vai Tem ser réplicas uma por aí. referência à obra por oralidade, então. Mas por realidade não vale a obra dele. Oralidade. Não. Não. Aí você tá É água e vinho. completamente do fator artístico. Você tá entrando Água no e óleo. histórico. Você Cara, pode- você justifica essa que você minimiza as coisas pelo fator histórico. Não, sei cara. por quê, cara. Porque a única coisa que interessa pra mim Olha numa só, obra de arte é a se arte. você pega uma cultura X, sei lá, por exemplo, Yanomamis, por exemplo, na Amazônia, muito da história do povo, da liturgia, da arte, do que seja, isso é passado por oralidade. E o que essa cultura serve? Tem escrito. Não, aí que tá. Você tá dizendo então que ter escrito nada tem valor. Não, eu tô falando. Olha o que tá escrito então. Não, eu tô falando que em questão de arte, o que vale é a obra. Por exemplo, beleza, a cultura deles é passada oralmente, mas os artefatos, sei lá, provavelmente eles têm aquelas coisinhas de barro que toda cultura indígena tem, praticamente. Não sei se todas. Eu não sei se eu poderia afirmar isso. Vamos imaginar Maia, Aztecas e o cacete. Mas não se aplica. Hã? Mas Não. as décadas não se aplicam, né? Igual isso brasileiro. Beleza, peguemos algumas tribos de brasileiras que tem as culturas em barro, tanto faz. Não é relevante qual é. Você tem aquela escultura em barro, com vários entalhes ou coisas do tipo. O que vale é aquilo ali em si. Bem que não tem peso artístico, é mais um peso artesanal. Não, porque você fica ganhando arte de artesanato. Arte e artesanato não são Dá um exemplo mais simples, Alan. Tu conhece? Os tribos indígenas não têm uma arte concreta. É Não tudo tem arte. artesanal. Não, você está menosprezando os povos. Mas Mas que, tipo, assim. uma escultura de barro não é um objeto artístico, é um objeto artesanal. Cara, mas o que dá valor ao objeto artístico? História do tempo, tipo, por que aquilo foi feito. Conjuntura da época, histórica da época. Relativamente sim. Mas aí volta aquela questão. A história tem importância a partir do momento que aquilo está sendo produzido, para você entender a obra. Mas o artista em si é como um pincel. Isso, a história é um borrão de tinta, é um pincel, é a madeira que foi feita. A história é só um instrumento para a obra ser pronta. Tudo que compõe uma obra são instrumentos. É descartável como um contexto geral. A obra em si é Está um botando relevante. que os autores da obra são iguais instrumentos descartáveis. Tudo tem personalidade. Não, cara. Tipo, tudo que você faz na sua vida só é relevante. Então, pra que Mas só, obra isso é muita lógica. Meio frio, mas tem muita lógica. pela obra, beleza. Mas aí? E aí o quê? Mas aí que volta no ponto. A obra existe, é relevante por causa do artista, de maneira. Não, cara, a obra existe por causa do artista, da mesma forma que ela existe por causa dos pincéis, da história, das tintas e tudo mais. Mas o artista em si só é relevante enquanto criador da obra. Pô, mas isso é tudo, cara. É tudo que há, cara. Cara, não. Beleza. Uma O pincel razão. e a tinta não vão ter essa ideia pra fazer obra. A ideia é só um instrumento, como outro qualquer. Tipo, o que adianta você ter a ideia se você não tem um pincel em mãos?
Você vai dizer, ah, vou usar o dedo. O que adianta você ter ideia sem ter um dedo em mãos? Você vai procurar outros instrumentos para complementar.